Decolores, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma meditação do Evangelho Diário. O Evangelho de hoje, deste sábado, está em Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações e as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje estamos diante da parábola do semeador. O semeador é o próprio Jesus Cristo, o homem que sai para semear. É Ele que está semeando as nossas vidas, Ele que está em meio aos nossos corações, plantando essas sementes. E nós somos também essas sementes. Jesus Cristo planta a semente do reino do seu Pai, do reino de Deus, e nós somos meio que as sementes que se unirão às sementes do reino de Deus para assim dar continuidade ao projeto de Deus na terra através de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós podemos refletir quais os terrenos que estamos germinando hoje. Quais são os terrenos que nós estamos inseridos? Será que estou germinando bem, germinando o amor, germinando a paz, germinando a concórdia em meus ambientes? Ou estou sendo como aquela semente que ficou presa aos espinhos, aquela semente que ficou em meio às pedras e aquela semente que ficou à beira do caminho? A semente que ficou à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o diabo vem e fala mais alto ao seu coração. As pessoas que se alegram com a palavra de Deus são aquelas sementes que estão em meio a pedras, se alegram, mas não conseguem firmar raízes, não conseguem ficar firmes junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo,
as sementes que estão em meio aos espinhos. São aquelas que não conseguem crescer, pois estão sendo sufocadas, às vezes pelas preocupações, às vezes pelas dificuldades da vida. Então, nosso Senhor pede de nós nesse Evangelho que sejamos as sementes boas, aquelas que caem em terreno fértil, que são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem em seu coração e obedecem porque são fiéis e por isso dão frutos. Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse Evangelho, no versículo 8, nos diz: quem quiser ouvir, ouça. Então, que sejamos sempre essa semente do bem na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, e que ouçamos o que o Senhor tem para nos dizer e para nos ensinar. Busquemos sempre ser sementes do bem na nossa vida, nos nossos ambientes, tudo isso em prol da edificação do reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De colores, viva a vida.